Olá, começamos muito bem a nossa série da semana, Revista da Tarde com Clarice Fogaça, e é uma alegria saber que você está aí acompanhando a série dessa semana e tem acompanhado também durante todo o ano, cada semana, um assunto diferente aqui para compartilharmos juntos, aprendermos e, claro, inspirar você. Eu quero te convidar para acompanhar o bate-papo que vamos ter hoje aqui com uma profissional maravilhosa, doutora Gemima Herrero Moreira Hirata. Ela que é especialista em plástica facial e também especialista em otorrinolaringologia. E ela veio hoje aqui para nos falar sobre beleza e bem-estar. Acompanhe aqui o nosso bate-papo. Doutora Gemima, que alegria receber você aqui hoje no Revista da Tarde, bem-vinda. Obrigada, a alegria é toda minha, Clarice. Que bom que você aceitou o convite. A gente sabe que realmente para os médicos é tão difícil, né, conseguir uma agenda para gravar, principalmente porque na sua área nós sabemos que a procura é muito grande aí, você como especialista em otorrinolaringologia e também há muitos anos já especialista em plástica facial. Eu fico imaginando aqui que falta horário na agenda para atender todo mundo, a procura é grande. Com certeza, graças a Deus, não dá para reclamar, né? Que bom, que bom. Doutora, mas antes da gente entrar nos temas estéticos, hoje vamos falar aqui sobre alguns procedimentos em especial. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória, essa trajetória linda que você tem, e o que levou você a se especializar em cirurgia facial dentro da otorrinolaringologia. Então vamos lá, Clarice. Bom, a medicina, eu acho que foi Deus que plantou a sementinha aqui, porque desde pequena eu sempre quis ser médica. E esse sonho aos poucos foi se fortificando, crescendo, e eu consegui realizar esse sonho. Eu me formei em 2004. Quando eu me formei, tinha várias especialidades que eu poderia escolher dentro da medicina, né, um leque enorme, mas eu percebi que eu gostava muito de procedimentos cirúrgicos, e eu gostava muito de procedimentos com alta resolutibilidade, que resolvem, que dão um bom resultado para os pacientes, e a otorrinolaringologia me proporciona isso, os pacientes saem muito satisfeitos com resultados funcionais, estéticos, gostei muito dessa área. Quando eu terminei a minha formação em otorrinolaringologia, eu já estava apaixonada pela plástica. Em otorrino a gente faz muita rinoplastia, blefaroplastia, mas eu senti uma necessidade de me preparar um pouco mais. Foi quando eu optei por fazer mais uma especialização, que foi a parte de cirurgia crânio-maxilofacial. Fiz a prova de residência, a prova de título de especialista, tenho duas especializações mesmo. E aí, depois disso, eu me senti um pouco mais preparada, mais apta para realizar os procedimentos faciais. Uau! E é uma área cada vez mais procurada, e as pessoas elas buscam por melhorar um pouco aquilo que podem melhorar, não é mesmo? Eu fico pensando aqui, e duas áreas, né, que andam juntas ali, porque a otorrinolaringologia, ela vai tratar ali da saúde, mas ao mesmo tempo que um especialista como você, doutora Gemima, conhecendo toda a estrutura, né, do crânio, da face, então eu fico pensando que deve ser uma riqueza poder fazer também a parte estética, né, cuidar um pouco da beleza das pessoas junto com a saúde, porque as duas coisas andam juntas, não é mesmo? Como que você vê essas duas questões, a beleza e o bem-estar? É muito satisfatório quando a gente vê, às vezes, um paciente que vem nos procurando por uma queixa estética nasal e uma queixa de dificuldade respiratória. É muito bom quando eu consigo proporcionar para o paciente, né, um restabelecimento da autoestima, uma felicidade em ver um nariz belo, e também dizer para mim: doutora, eu nunca respirei tão bem, que delícia respirar com esse nariz depois da cirurgia, durmo bem, durmo melhor, me sinto tranquila e me sinto feliz. Então, né, uma qualidade de sono adequada, uma respiração funcional adequada, posicionamento de boca, de língua, você consegue reestruturar o paciente tanto funcionalmente quanto esteticamente. É muito bom. Que maravilha, muito gratificante, como você falou.
E sabe, a otorrinolaringologia é uma das especialidades que mais evoluíram nos últimos anos, especialmente aí quando associadas à cirurgia estética que estávamos falando aqui, e isso mostra a importância aí de profissionais como você, Gemima, que dominam tanto aí a parte funcional quanto a parte estética do rosto. E isso é muito importante porque muitas vezes a gente ouve alguns casos de pessoas que procuram alguns profissionais, talvez que não estão ainda preparados, né, para atuar nessa área. Então, a gente ouve e vê muitos casos, né, casos que não tiveram sucesso justamente pelas pessoas procurarem profissionais que não estão preparados. Agora isso vem crescendo bastante, né? Essa procura por esse profissional como você, né? Que já é médica, por exemplo, e tem essa especialização. Mas aí eu fico pensando aqui, quem que procura mais? Será que são os homens? Será que são as mulheres? São os jovens? É mais a terceira idade? Como é que está essa procura por esse profissional? Olha, Clarice, ainda são as mulheres, mas os homens estão começando a chegar no consultório. Ah, é? Sim, tem alguns homens que chegam trazidos pelas esposas, alguns já têm uma procura própria mesmo, já começa, sabe? Eu não vou nem dizer que é vaidade, é um autocuidado, é a pessoa se sentir bem consigo mesma. Muitas vezes é transmitir a mensagem do que realmente ela sente, porque às vezes a gente, pela imagem, a gente passa um ar ou de uma expressão brava, cansada, triste, quando na verdade você está bem, está feliz, mas o seu rosto não consegue transmitir isso. E muitas vezes um tratamento estético, cirúrgico, pode proporcionar essa leveza para você conseguir transmitir aquela mensagem de como você realmente está se sentindo. Isso é muito bom. E muitas vezes não é muita coisa que precisa fazer, Exatamente. Né? Às vezes é um pequeno procedimento, é algo assim que não é invasivo, digamos assim, minimamente invasivo, como, por exemplo, estávamos falando nos bastidores sobre o Botox, né? Sim. A toxina botulínica é o procedimento estético minimamente invasivo, como a gente falou aqui, mas realizado no Brasil, olha só. E eu trago uma informação aqui que tem mais de 600 mil aplicações por ano, mas eu acho que tem mais, não tem mais, doutora? Eu acredito que sim, com certeza. No Brasil, eu acredito que seja o procedimento estético não invasivo mais realizado no mundo também. Incrível! Viu? A gente tem estatísticas de alguns países onde isso aí já é comprovado, viu? Ah, é? Olha só que interessante, porque realmente faz uma diferença, né? Para quem procura e deseja, digamos assim, alguma pequena, eu não digo nem mudança, né? Uma pequena melhoria e talvez assim, eu fico pensando assim que é trazer de volta isso. Aquela coisa que você perdeu com o tempo, né? Às vezes, porque a questão da pele, quando a gente fala em pele do rosto, principalmente, ela vai mudando, claro, assim como tudo vai mudando com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Isso é para todo mundo e felizardos nós que estamos envelhecendo, isso não é mesmo? Graças a Deus estamos aqui, estamos vivos, né? E tá tudo certo, envelhecer tá tudo certo, está tudo bem, mas que bom que nós temos alguns recursos e podemos dar uma melhoradinha em algumas coisas, né? E aí temos profissionais para nos ajudar com isso. Conte para nós, quem que pode usar este produto na sua pele? Será que tem idade? Será que tem casos específicos em que não pode ser usado? Conta um pouco para a gente sobre esse produto aí, esse procedimento. Bom, a toxina botulínica, que o nome mais conhecido é o Botox, ela tem a utilização estética, que é a mais conhecida por todos, mas ela também tem algumas indicações funcionais para alguns problemas de saúde. Então, ela pode ser usada para pacientes que têm disfunção de ATM, ela vai atuar relaxando um pouquinho a musculatura da ATM, diminuindo a tensão ali. Pode ser usada para hiperidrose, que pode ser tanto axilar, palmar, plantar. Então, ela reduz aquela sudorese excessiva. Também tem algumas hipertonias corporais. Na verdade, até a descoberta dela aconteceu com o tratamento ali de estrabismo. Ela é utilizada para espasmos faciais. Então, ela tem várias aplicações
extra estéticas, né? Então não vai haver uma idade em que ela assim é proibida ou limitada, dá pra gente utilizar, claro que nas doses corretas, tanto em crianças quanto em idosos, inclusive ela é utilizada quando a gente fala de tratamentos de doenças. Mas existem algumas restrições, principalmente em períodos específicos da vida aí, que para a mulher é a gestação. Não existe um estudo que demonstre a segurança da aplicação da toxina durante o período da gestação, então nessa fase a gente não aplica. Mas nas demais situações ela é um tratamento seguro, contanto que aplicado com a técnica correta, na dose correta. Entendi. E as pessoas procurando cada vez mais esse tipo de procedimento, e falávamos até no episódio anterior, né, que é um dos procedimentos mais procurados no Brasil, é assim, acima até, a gente imagina, de 600 mil aplicações por ano, né, porque realmente a procura ela é bastante e dá resultado, não é mesmo? Agora, falando na questão estética, é interessante, né, porque se a pessoa fizer esse procedimento com um profissional que realmente é preparado, né, que realmente entende da estrutura do rosto, da pele, essa pessoa vai ter um benefício incrível, né, ela vai ter um resultado incrível. Queria que você falasse um pouquinho assim, quais são os resultados que a gente pode ter, tá, quando a gente procura a toxina botulínica para a estética. Então a toxina botulínica, ela é um neurotransmissor que ele impede a liberação, na verdade ela é uma toxina que impede a liberação de um neurotransmissor que faz o músculo contrair. Então quando ela é aplicada, ela impede a contração muscular. Existem algumas rugas no nosso rosto que elas surgem por causa da contração muscular, principalmente na região da glabela, região da testa, as linhas perioculares, os pés de galinha, né? Então essas rugas, elas melhoram muito com a aplicação da toxina botulínica. Então, para suavizar a ruga, para melhorar algumas expressões, aquela carinha de brava, ela atua muito bem. E ela também tem um efeito de lifting em algumas áreas. Muitas vezes a gente consegue fazer um lifting da cauda do supercílio, um liftingzinho do pescoço quando aplicado ali na linha de mandíbula. Então ela dá um resultado muito satisfatório, rejuvenesce, relaxa, suaviza o rosto. E é bom a gente lembrar aqui que não é nenhuma questão de modificar muito, não é mesmo? Porque a tendência desses últimos anos é o quê? É trazer essa naturalidade para a nossa face, e isso é bonito, não é mesmo? Porque devolve, né, aquilo que tínhamos antes já. E por que não, né, devolver um pouquinho então dessa jovialidade, desse frescor todo na nossa pele? Isso é muito interessante. E sem mudar, né, sem mudar a nossa essência, sem mudar aí a estrutura do nosso rosto. Existem exageros, né? A gente vê alguns exageros. O que você fala sobre esses exageros que a gente vê por aí na internet, às vezes, de pessoas que ficam totalmente irreconhecíveis? A gente vê, apesar da tendência a estar mais para o natural, mas ainda a gente vê alguns exageros, certo? Certo, ainda existe. A gente tem paciente que às vezes tem até receio de fazer o tratamento porque viu um famoso ou uma amiga que ficou com um tratamento com resultado muito pouco natural. Então a toxina botulínica, principalmente quando aplicada em excesso ou nas áreas não recomendadas, ela pode causar uma face mais inexpressiva, às vezes um rosto assim que não transmite nada, nem alegria, nem tristeza, você não consegue transmitir a mensagem. Mas quando ela é aplicada da maneira correta, pelo contrário, você vai conseguir transmitir leveza, jovialidade, melhora muito, além das rugas, esse sentimento de cansaço ou de, às vezes, braveza que as rugas vão trazendo para o nosso rosto. E é interessante, né, quando a gente consegue ficar assim, devolver um pouquinho daquela jovialidade, mas conseguir ainda ter aí essa expressão dos sentimentos, né? O que você falou. Se eu estou triste, eu vou fazer cara de triste. Se eu estou feliz, eu vou fazer cara de feliz. Eu vou sorrir, eu vou expressar aí meus sentimentos. Mas mesmo assim, com essa coisa da jovialidade, né? Trazendo um pouquinho dessa beleza, desse bem-estar. E vamos falar sério, a autoestima. Muito. Como que você tem visto essa questão da autoestima quando o pessoal chega lá no seu consultório?
É muito interessante quando o paciente vem para fazer a toxina pela primeira vez. Aí eu falo assim, nossa, que legal, vai ser a sua primeira vez. Mas eu já tenho uma péssima notícia para você, brincando, obviamente. Você não vai conseguir viver sem, porque é muito bom, você vai se sentir bem, melhor. Não é sobre mudar quem você é sobre restaurar o que você sempre foi, aquilo que você está perdendo com o tempo. Então, melhorar, assim, como você se olha no espelho, se sentir bem com a sua imagem, te deixa disposta, animada, feliz, até para encarar novos desafios, novas possibilidades. É muito gostoso ver quando o paciente, sabe, se sente renovado. Muito bom. Imagino que deve ter muitas histórias de pessoas que voltam lá para dizer, doutora, muito obrigada, estou tão feliz. E sabe o que é legal? Quando alguém chega e fala assim, você está mais bonita, ou você está mais bonito, né? Você está tão bem, né? Está com um brilho no rosto. E claro que isso depende de vários fatores, mas muitas vezes a pessoa fez um procedimento minimamente invasivo com um profissional realmente, né, preparado, e que foi uma coisa sutil, mas que deu uma diferença que os outros não conseguiram identificar o que é que aquela pessoa fez. Mas a gente olha e fala assim, essa pessoa está mais bonita, mas não sabe realmente o que a pessoa fez, mas algo está melhor. E isso é muito gratificante. Gratificante não somente para a pessoa que fez, mas para o profissional também, né? Com certeza, porque a gente fica feliz quando o paciente está feliz, né? O nosso objetivo ali é deixar o paciente satisfeito, feliz com o resultado do tratamento. Em que casos que os bioestimuladores são indicados e o que são esses bioestimuladores de colágeno? Bom, os bioestimuladores são substâncias que nós injetamos logo abaixo da pele, e eles estimulam uma célula que se chama fibroblasto, que é o nosso produtor de colágeno. Quando injetamos essa substância na pele, o fibroblasto vai começar a produzir as fibras de colágeno. Elas são indicadas quando está começando a surgir os primeiros sinais de flacidez da pele, mas muitas vezes também indicamos quando o paciente ainda não tem a flacidez, mas a gente sabe que a produção de colágeno já começa a diminuir. Então, a gente indica para prevenir que a flacidez surja. Então, ele pode ser iniciado em qualquer fase da vida, a partir ali de 25, 30 anos. Claro que vai ter uma variação na genética de cada um, mas 25, 30 anos como prevenção da flacidez já dá para começar a aplicar. Mas depois dessa idade, aquela paciente que vem que já percebe a flacidez, também vai ajudar a melhorar a firmeza, o viço da pele. Interessante. O colágeno, ele começa realmente a diminuir a partir dos 25 anos já? Porque a pessoa ainda é tão jovem e já começa a diminuir esse colágeno? Infelizmente sim, Clarice. A produção de colágeno, existem dados que evidenciam que ele começa a ter uma produção reduzida a partir de 25, em alguns pacientes, a faixa de 25 a 30 anos começa essa redução, geralmente 1% ao ano, mas por que não percebemos isso? Nós olhamos para um paciente de 25 anos, de 30 anos, e a pele está ótima, está tudo em cima. Porque a flacidez decorrente dessa redução de produção geralmente vai se refletir ali por volta dos 40 anos, mas porque foi perdendo gradativamente esse colágeno. Como que são esses procedimentos com bioestimuladores de colágeno? Será que é injetável? Será que a pessoa toma uma cápsula lá e rapidinho já vai acontecendo lá o efeito? Como que funciona todo esse procedimento? O procedimento em si, ele é realizado, né, num consultório, é feito com a aplicação, ele é injetável, os bioestimuladores de colágeno injetáveis. Mas é diretamente no local onde a pessoa quer que haja aquela estimulação? Exatamente. Existe sempre uma dúvida, devo tomar ou não colágeno? O colágeno, ele é uma proteína. Então, quando você ingere uma cápsula de colágeno, um colágeno em pó, o nosso organismo vai, né, absorver aquele colágeno, mas aquela molécula vai ser quebrada e o organismo pode produzir qualquer outro tipo de proteína com aquela substância. Mas quando nós injetamos os bioestimuladores na região do rosto, os fibroblastos dessa região vão estar, vamos dizer assim, mais animados, mais dispostos a produzirem colágeno. E aí eles vão produzir colágeno aqui, é aqui que ele vai ser produzido. Então, na área aplicada é a área que a gente observa o resultado. E essas aplicações, elas podem ser feitas no pescoço e no rosto também? Pescoço, rosto, na verdade dá para o corpo inteiro, mãos, pernas, glúteos.
abdômen, às vezes aquela pessoa que teve uma flacidez, não sobrou, né, teve uma gravidez, não sobrou tanta pele, mas ficou com uma flacidez, também tem um bom resultado, viu? Olha só que interessante. Agora uma pergunta que não quer calar. Dói esse tipo de procedimento? O procedimento é feito com anestesia. A gente dilui tanto o bioestimulador de colágeno, ele é diluído em anestésico, como os pontos onde vão haver a infiltração são anestesiados. Mas dói um pouquinho. A anestesia vai ter uma agulhinha. Quando a gente está aplicando sobre a pele, alguns trajetos, o paciente, quando ainda não, a anestesia ainda não chegou, pode sentir um pouquinho. Mas é assim, muito bem tolerado. Nunca precisei fazer, por exemplo, uma sedação para um paciente suportar. É feito em consultório, o paciente bem tranquilo, viu? Ah, que legal. E doutora, esse procedimento, né, quando faz essa aplicação do bioestimulador de colágeno, ele fica marcado ou não? A pele fica inchada, fica roxa? Será que a pessoa precisa tirar uns dias ali para, tipo, ficar em casa, ou já pode fazer, já pode ir trabalhar? Como funciona? Olha, é bem raro o paciente ficar com algum roxinho, mas pode acontecer porque tem uma agulhinha para anestesiar e de repente, bem naquele pertuito da agulha, encontrou um vasinho, sangrou um pouquinho. Mas de maneira geral, é você fazer o procedimento e pode sair para jantar à noite. Não vai ficar inchada, não vai ficar marcada, fica tudo ótimo. Uau, não tem problema. É que bem, maravilha! Resultado bem bom. Muito bom. E outra pergunta que eu queria te fazer ainda sobre os bioestimuladores, de quanto em quanto tempo que é o ideal fazer esse procedimento? Ele fica quanto tempo ali fazendo esse efeito a partir do momento que fez, né, a aplicação? Essa é uma dúvida importante, Clarice, porque assim, quando a gente aplica um bioestimulador de colágeno, às vezes naquele momento que a gente acabou de aplicar, tem um volume naquela pele, o paciente sente que aquele volume já é o que vai rejuvenescer, mas na verdade não, aquele volume vai ser absorvido, mas a substância bioestimuladora vai ficar ali na pele. E conforme os dias vão passando, elas vão começar a causar um aumento da produção de colágeno. Esse aumento vai ter o seu pico a partir de 3 meses da aplicação. E fica ali uma produção alta pelo menos 6 meses, depois desses 6 meses ela começa a cair um pouquinho. Então a duração total desse estímulo a gente conta como 1 ano, dependendo do produto pode ir até 2 anos, porque existem produtos diferentes. E também depende um pouco do momento da vida que o paciente está. Pacientes jovens, como a gente disse, está produzindo mais. Paciente, né, que já está com um pouquinho mais de idade vai produzir um pouco menos. Alguns pacientes a gente até recomenda, primeira vez que faz, vamos fazer 2, 3 sessões até a gente conseguir aquela reestruturação, aquela firmeza na pele, depois fazemos apenas as sessões de manutenção. Interessante. E será, uma dúvida que me surgiu agora, será que a pessoa que faz, por exemplo, outros procedimentos, como o Botox, por exemplo, ela pode fazer também associadamente esse tratamento com os bioestimuladores? Não só pode, como deve, Clarice. Porque o Botox ele vai agir em uma região diferente. Ele é uma toxina que vai agir no músculo, nas rugas dinâmicas da face, nas rugas de expressão. Já os bioestimuladores de colágeno, eles vão aumentar a espessura da pele, vão melhorar a firmeza, vão tratar flacidez da pele. Então, quando associados, o resultado ainda é maior, é mais benéfico. O paciente vai ter um rejuvenescimento maior. Certo. E se, por exemplo, as pessoas, alguém decidiu fazer um preenchimento, tá? Também, né? Ela fez lá o Botox, fez um preenchimento lá num lugarzinho que precisava ali do rosto, e ela quer fazer também esse bioestimulador, também pode associar tudo isso. Pode associar. Assim, a grande maioria, né, das necessidades ali de preenchimento não vai ocupar o mesmo plano da aplicação do bioestimulador de colágeno. Cada procedimento é diferente do outro, então. Cada um tem uma função diferente da outra. Tanto a função, como a técnica de aplicação, e provavelmente o plano de aplicação vai ser diferente. Às vezes uma ou outra região que pode cruzar ali, mas aí o profissional vai avaliar cada caso individualmente. Interessante. E no próximo episódio, já que eu falei aqui, toquei no assunto sobre os preenchimentos faciais, está tendo bastante procura também sobre esses preenchimentos faciais, que seria com ácido hialurônico, é isso? Isso mesmo, o ácido hialurônico é uma substância que nós temos no nosso corpo, mas também há o ácido hialurônico sintético, e ele vem aí com uma proposta de reestruturar as estruturas que a gente perdeu. Então, a procura é grande,
mas a gente vê assim que alguns pacientes com tantas histórias de alguns estereótipos, alguns exageros, algumas pessoas têm ficado com medo dos preenchimentos, mas eles ainda têm o seu espaço quando bem aplicados e bem indicados. Certo. Eu queria que você falasse primeiramente, então, qual que é o momento de procurar um procedimento como esse, que são os preenchedores, para que a pessoa possa fazer algo, mas sem exageros, algo que traga essa naturalidade para ela. Então, o momento, Clarice, é assim, a gente vai ter os preenchedores como adjuvantes, né, na nossa beleza, em duas situações. Alguns pacientes vão começar a precisar dos preenchimentos quando eles começam a perder volume da face. A gente pode perder volume tanto da estrutura óssea quanto dos compartimentos de gordura. E os preenchimentos vêm para repor essas estruturas que a gente perde. Aí isso vai começar com uma certa idade. Alguns pacientes com 40 e poucos anos, alguns com 50, e dependendo da região. A gente tem uma genética que às vezes você vai conseguir ter um bom malar, mas a mandíbula você começa a perder um pouquinho antes, e o contrário também pode acontecer. Mas tem uma outra situação que os preenchimentos também ajudam bastante, é quando há desproporções faciais. Por exemplo, a gente pode ter pacientes que mesmo jovens já não têm uma estrutura malar tão boa, ou um mento, né, aquele paciente que é retrognato, uma mandíbula pouco expressiva. Alguns homens querem repor o volume nessa região da mandíbula, isso passa um pouquinho mais de um ar de força, uma face mais expressiva. Então os preenchimentos eles vão entrar também para restabelecer as proporções faciais. É interessante porque, além de devolver essa jovialidade, ele também pode remodelar, como você falou, aquele rosto que talvez geneticamente, né, não é exatamente como a pessoa gostaria, e ela quer mudar algo, e está tudo bem, e pode ser mudado, pode ser remodelado, e é bem interessante, e a gente vê realmente alguns rostos, a gente pode acompanhar até na internet, né, pessoas que fazem, às vezes aumenta um pouquinho o queixo, ou né, dá uma melhoradinha ali no nariz, como você falou, na bochecha e tal, e fica muito bom, mas a gente vê também, como eu falei aqui no início, alguns exageros. O que você fala desses exageros, de que forma que você, como médica e como já atuante, com tanta experiência nessa área, o que você pode falar dessa questão dos exageros que mudam muito o rosto das pessoas e acabam sendo motivo de meme na internet? Olha, Clarice, eu sou muito a favor de procedimentos com resultados naturais. O exagero, uma opinião pessoal minha, eu acho que ele não traz muita beleza, tá? Ele às vezes até traz uma redução importante de rugas, às vezes individualmente aquele nariz ficou mais bonito, mas quando você olha o rosto como um todo não ficou harmônico, não ficou belo. Então eu especialmente, né, e pessoalmente sou contra os exageros. Mas o que eu falo é assim, a ideia, o conceito melhor para o uso dos preenchimentos realmente é estabelecer proporções faciais mais adequadas, porque isso vai trazer mais beleza, mais harmonia para o rosto, e também restabelecer estruturas, restaurar estruturas que foram perdidas ao longo do tempo. Respeitando esses conceitos, a gente consegue trazer resultados belos, resultados que o paciente realmente fica satisfeito, fica feliz. Não chama atenção, nada exagerado, nada que fica assim, um estigma, um estereótipo daquela pessoa que fez a harmonização facial, como é conhecido por aí. É a tal da harmonização facial, que todo mundo quer fazer, né? Quem não quer, né? Dar uma melhoradinha, dar uma harmonizada. Mas a gente fica pensando aqui no sentido da palavra, né? A palavra já diz, não é mesmo? Harmonização facial. Então, o que é harmonização? É para harmonizar, para deixar harmoniosa a imagem da pessoa, né? Não é nada que vai ficar gritante, que vai, digamos, comprometer a identidade dela, a imagem dessa pessoa. Então é bem bacana isso que você nos traz, essa questão de respeitar a identidade da pessoa, né? A sua essência, e enfim, trazer essa harmonia aí para o rosto, e é possível, né? E a gente tem visto trabalhos lindos, inclusive resultados de pacientes seus que ficam maravilhosos, e as pessoas ficam maravilhadas, né? Quando chegam assim, doutora,
doutora, me falaram que eu estou assim radiante, mas não sabem o que eu fiz. Acontece muito isso? Muito, e é muito gostoso quando o paciente volta com esse feedback, e algumas mulheres gostam de esconder, né, que fizeram alguma coisa, elas me contam, nossa, tá todo mundo me elogiando, eu conto que eu comprei um creme novo, doutora. Mas elas estão lindas e as pessoas não conseguem perceber, fez um preenchimento, fez um tratamento, porque ficou natural e ficou simplesmente mais belo. Que legal, muito, muito legal. E não tem preço, né, que pague essa questão de levar a autoestima, se sentir bem e ser feliz, né? Acho que cada um sabe o que pode mudar, o que não pode, o que incomoda, porque muitas vezes é uma coisa pequena que está incomodando Sim. ali, mas que pode ser mudada, pode ser feita de um jeito diferente, e isso é muito interessante, e vamos aproveitar esses recursos, né, que temos. Antigamente não se tinha tanto recurso como hoje, e me parece que atualmente cada vez aparece, cada vez temos mais procedimentos, mais técnicas, mais recursos para trazer de volta. Essa é uma área que não para de crescer. Mas uma coisa importante que eu falo muito para os pacientes é tenha cuidado, procure procedimentos seguros, tratamentos que já têm, sabe, certificação de segurança, tem estudo, porque a gente busca beleza, a gente quer rejuvenescer, mas tudo isso tem que ser feito com segurança. Então a gente sabe, por exemplo, que a toxina botulínica, ela está no mercado desde a década de 70, então é uma toxina muito estudada, os preenchimentos com ácido hialurônico, que eles devem ser realizados, evitar preenchimentos com produtos desconhecidos, que trazem risco. O ácido hialurônico, Clarice, ele é um produto seguro, porque é um produto que a gente também tem no nosso corpo, ele pode ser removido com uma enzima que se chama hialuronidase. Então, se eu coloquei numa região e a gente achou que passou um pouquinho do ponto, dá para retirar, não é um produto irreversível, que eu não consigo mudar esse tratamento. E mais uma coisa que é extremamente importante, se bem aplicado, ele é seguro, mas pode acontecer, por exemplo, pegou um vaso, ácido hialurônico dá para ser removido do vaso, para evitar aquelas complicações de necrose. Tem produto que não, principalmente os produtos definitivos você não consegue remover, e aí a gente pode ter complicações graves. Então é importante em profissionais que trabalham com produtos de boa qualidade, que sabem tratar, né, as complicações da maneira correta, no momento certo, sabe identificar uma complicação e, principal, prevenir que ela aconteça, né? Conhecer muito a anatomia do rosto, musculatura, vasos, estruturas, para respeitar. Rosto é área nobre. Então, a gente tem que respeitar a anatomia para diminuir ao máximo os riscos. Muito, muito importante isso que você traz para nós hoje aqui, essa questão da segurança, né? Porque todo mundo quer ficar mais bonito, sim. Claro, nós temos os recursos e por que não, né? Dar uma melhoradinha aí, mas tem que ter segurança. E quando se fala em segurança, é importante também, de repente, prestar atenção no que aquele profissional vai usar no seu rosto, não é mesmo? Você, em seu consultório, você costuma mostrar para as pessoas o que você está usando ali, a marca do produto que está usando no rosto da pessoa, certo? Para que a pessoa se sinta realmente segura e tenha certeza de que ela está usando aquele produto que, né, que o profissional está oferecendo, está ali tendo para usar naquele procedimento. E isso é importante porque a gente ouve casos, às vezes, de pessoas que vão fazer um procedimento num profissional que não é preparado para isso, não tem a formação para esses procedimentos e que nem mostram o que eles estão usando. Aí pode ser muito perigoso. Então é importante isso que você trouxe para nós, essa questão da segurança, prestar atenção e perguntar. O paciente pode perguntar pro profissional o que ele está usando ali na hora? Ele pode pedir, doutora? É correto pedir para o médico, pedir para a pessoa que está fazendo o procedimento na hora ali para mostrar o produto na hora? Sem dúvida, não só é correto, como é um direito do paciente saber o tratamento que ele vai receber. Então pergunte, olha a marca, é ácido hialurônico, é ácido hialurônico, é botox, é de uma boa qualidade. Então é importante que você saiba o que estão fazendo no seu rosto, até para você, né, se você precisar de alguma correção, de alguma coisa, não, eu usei esse produto e eu sei a procedência desse produto.
Estamos aprendendo bastante sobre aí os cuidados com a pele e sobre esses procedimentos que às vezes trazem muitas dúvidas para todos nós, porque vão aparecendo novos procedimentos e as pessoas às vezes ficam confusas e principalmente há uma dúvida quando começar a tratar. Quais os primeiros sinais que vão me mostrar que eu devo começar a tratar a minha pele? Bom, existem alguns sinais do envelhecimento, né? E os mais conhecidos, que é o que geralmente leva os pacientes para o consultório, são as rugas, né? A gente começa a apresentar rugas nas regiões glabelares, rugas nessa região que são os pés de galinha, as rugas horizontais ali da testa. Então, essas rugas acabam levando o paciente para o consultório. Mas às vezes tem alguns sinais do envelhecimento que são mais sutis, o paciente não se dá conta que estão acontecendo, mas eles estão ali. Por exemplo, você sabia que um dos sinais do envelhecimento é o afinamento dos lábios? As pessoas têm um preconceito, Clarice, com preenchimento labial, porque tem gente por aí exagerando, tem umas boquinhas aí que o pessoal, doutor, eu não quero aquela boca. Então as pessoas têm medo, mas um preenchimento labial bem feito, que reestruture, que ganhe aquele volume que você perdeu, ele rejuvenesce. Ele traz beleza para o rosto. Então, é um sinal de envelhecimento que às vezes as pessoas não se dão conta de que está acontecendo, mas está envelhecendo o seu rosto. A gente tem a linha de marionete que vai surgindo, a perda dessa linha, do contorno da mandíbula, como isso diminui a beleza do rosto, essa perda dessa linha reta, retilínea aqui da mandíbula. Então, quando a gente começa a perceber que isso aqui começa a cair um pouquinho, a gente não tem mais aquele malar estruturado, às vezes começa a surgir uma linhazinha aqui no meio, isso são sinais de envelhecimento que são mais sutis, mas ele está começando a acontecer. Então a gente tem que intervir o quanto antes, porque as intervenções serão mais sutis e terão melhores resultados. Tá, entendi. Bem? E tem idade para começar esse tipo de intervenção ou esses procedimentos? Olha, Clarice, de maneira geral, as pessoas começam a sentir que eu estou percebendo envelhecimento ali a partir dos 40 anos, que é quando o reflexo da perda do colágeno que começou com 25, 30 anos, ele está acontecendo. Mas o tempo ideal seria antes dos sinais acontecerem. Então, se você é aquela pessoa que tem uma expressão, por exemplo, glabelar muito forte, está marcando a linha ali da glabela, comece antes, aplique uma toxina nessa região específica para que as linhas não surjam. Você vai prevenir que elas surjam. Se você é aquele paciente que você percebe assim, eu tenho uma tendência maior à flacidez, a minha família tem, começa a fazer um bioestimulador de colágeno a partir dos 30 anos, você pode fazer uma vez por ano, uma manutenção, a gente chama isso de poupança de colágeno, para que quando você chegar nos 40 você não está sentindo aquele reflexo da flacidez causada pela perda do colágeno ao longo dos anos. Então o ideal seria começar antes, né? Um bioestimulador de colágeno a partir dos 30 anos. Se você começa a perceber que as linhas, as rugas de expressão estão começando a marcar a pele, já está na hora de fazer uma toxina. Tem pessoas que, meu Deus, começa a marcar aqui, mas a testa tá lisinha, ou o contrário. Não precisa fazer uma toxina full face, que a gente fala. Faz por regiões, é nessa área que incomoda, já começa a fazer preventivamente para que as rugas que a gente chama de dinâmicas, que são as rugas no movimento, não se tornem rugas estáticas, que mesmo sem movimento, elas estão ali. Se a gente conseguir atuar na prevenção, melhor. Porém, se já tem sinais estabelecidos, também existem tratamentos que vão conseguir rejuvenescer o paciente, mas aí a gente vai, vamos dizer assim, talvez precisar de um pouquinho mais de protocolos aí para resolver. Muito bom. E já que você falou em prevenção, eu achei muito interessante, porque então, veja, não é só uma questão de arrumar o que já ficou já meio, né, feinho, digamos assim, o que a gente não está gostando muito, mas é uma questão de prevenção também. Sabemos que tem outros tipos de cuidados também no dia a dia. Que tal você trazer para a gente também esses cuidados diários que podemos começar já em casa, já, para prevenir e deixar essa pele bem bonita? Bom, Clarice, existem alguns hábitos que são bem conhecidos, né? Eu sempre falo, não adianta usar o creme mais caro e não tomar água, gente. Tem que se hidratar, tomar bastante água, isso mantém a pele hidratada, rejuvenescida. Uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta, mas a gente num outro episódio aqui, a gente comentou que colágeno é uma proteína. Se você tem uma baixa ingesta proteica,
O seu organismo ele vai usar a proteína ingerida para produzir fibra de músculo cardíaco ou colágeno para a sua pele. Ele vai produzir fibra do músculo cardíaco, músculo esquelético. O colágeno da pele vai ser a última coisa. Então, a gente tem que ter uma ingesta proteica adequada, ingerir bem proteínas vai ajudar na nossa produção adequada de colágeno. Sono adequado. Hoje em dia, as pessoas estão dormindo cada vez menos horas. Então, um sono de qualidade, na quantidade de horas necessária. Algumas pessoas variam ali, mas vamos dizer uma média de 8 horas por dia, ajuda muito a manter a pele saudável, a reduzir os sinais do envelhecimento. Tem um outro detalhe que a gente vem começando a observar muito nas pessoas, o estresse envelhece, Clarice. A correria do dia a dia nos envelhece, a gente mantém o nível de cortisol alto, adrenalina elevado, isso envelhece a pele. Então, tentar ter uma vida organizada, um pouco mais tranquila, para manter uma qualidade adequada ali de pele. Isso vai ajudar muito na vida. Tem um outro detalhe que é super importante, é o cigarro. O cigarro, nossa, além de ser muito ruim para a saúde, para a pele ele é extremamente danoso. Então, cigarro zero, a gente vai conseguir manter uma pele saudável por mais tempo. Muito bom, excelentes dicas que você trouxe aqui para a gente, doutora Gemima. E conte uma coisa para nós, a diferença quando a gente vai procurar fazer um procedimento estético, uma harmonização facial em um profissional, né, que não é um médico, que não está preparado muitas vezes, ou naquele que é mais preparado, né, de repente já é da medicina, já está na área da medicina. Há diferença desses tratamentos? Como que você vê essa questão aí? Olha, Clarice, é uma questão extremamente controversa, né? Mas como é a minha visão? Quando eu vou aplicar um produto no rosto de um paciente, muitas vezes o paciente pode até achar que é algo simples, porque ele está vendo eu aplicar um produto de uma maneira tranquila. Mas teve todo um estudo para eu saber onde estão passando as veias, as artérias, onde ali tem músculo, onde eu tenho até uma toxina, apesar de ser um procedimento relativamente simples, muito seguro, tem músculo que eu não posso invadir a outra área, porque senão eu vou limitar movimento, vou limitar sorriso, mastigação. Então, principalmente o rosto é uma área muito nobre. Então, a gente tem artérias que se comunicam aqui com a artéria da retina, do olho. Então, quando você vai realizar um procedimento, o profissional tem que ter um treinamento muito bom nessa área. Conhecer a anatomia da face com profundidade, conhecer os produtos que está aplicando com profundidade. Às vezes a gente pensa, vou fazer um bioestimulador de colágeno, uma coisa simples, vou fazer com cânula, é seguro. O bioestimulador de colágeno, eu disse lá atrás, que ele é diluído em um anestésico, lidocaína. Você sabe que o excesso da lidocaína é tóxico, pode levar até uma parada cardíaca. Então você tem que conhecer o metabolismo da droga que você está usando, quanto que você pode usar, qual que é o limite que você pode utilizar. Não é só isso aqui, você está injetando aqui, mas está indo para o organismo do paciente. Tem que ir num profissional que conhece, que sabe como que cada produto que está sendo aplicado vai ser metabolizado, vai ser excretado, para que você tenha segurança. Senão você acaba buscando a beleza e acaba encontrando uma tragédia. Então é muito importante que a gente procure um profissional bem treinado, capacitado para aquele tipo de tratamento. Realmente, doutora, é importante essa questão aí da segurança. Inclusive eu trago um dado aqui da Sociedade Brasileira de Dermatologia, alerta que 70% dos casos de complicação em procedimentos estéticos estão relacionados a aplicações feitas por profissionais não habilitados. Então aí está a importância de procurar um profissional preparado realmente. Se você tem vontade de fazer alguma coisa assim, que falamos aqui, harmonização facial, algum procedimento desse, que você tenha certeza que o seu profissional está habilitado, preparado para fazer isso. Então é muito importante. Doutora, e para finalizar, conte para a gente o que você diria para as pessoas que têm vontade então de começar a dar uma melhoradinha na sua aparência, mas tem medo, né? Tem medo justamente de ver, às vezes, alguns casos de insucesso que acontecem por aí na internet e tal, e às vezes tem até preconceito de começar, mas essa pessoa está precisando fazer algo para dar uma melhoradinha na sua imagem, na sua aparência. O que você diria para essas pessoas? Primeira coisa,
procurar um profissional que vai lhe transmitir segurança, que você já viu bons resultados, que os pacientes dele estão satisfeitos. É importante um profissional que entenda e acolha, né, esse momento que você está passando, porque às vezes o profissional chega e já te indica milhares de procedimentos, fala, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu busco? Então, comece devagar, de repente faça uma aplicação de uma toxina botulínica, veja o resultado. A toxina botulínica ela vai durar ali uma média de 6 meses, então você começa e você já vai se sentir mais bela, mais jovem, vai sentir segurança para passar de repente para um bioestimulador de colágeno. O que é um bioestimulador, gente? Ele vai estimular o seu organismo a produzir colágeno, um resultado extremamente natural. É o seu colágeno que vai firmar a sua pele. Então comece com os procedimentos que vão te passando segurança, com um profissional que te indique, que realize os procedimentos da forma adequada. Conforme você vai se sentindo segura, você vai conseguir avançar ali nos degraus para se sentir bem jovem e bonita e com a sua autoestima lá em cima, feliz. Que maravilha! Muito obrigada, doutora Gemima, por toda essa semana aqui conosco, em todos esses episódios, foi maravilhoso aprender com você. Que bom que você nos trouxe tantos ensinamentos aí da sua área e agora trazendo então, além de ser uma especialista em otorrinolaringologia, trouxe para nós todos esses ensinamentos aí na questão de harmonização facial, beleza, estética, na questão da autoestima e do bem-estar. A gente agradece muito a sua presença, que Deus continue te abençoando e vamos deixar os seus contatos. Com certeza. Bom, eu sou a doutora Gemima Hirata e o meu Instagram é doutora Gemima Hirata. Eu atendo na clínica Otorrino-Face Champagnat, que fica na rua Padre Anchieta, número 2050. O WhatsApp lá da clínica é 99223-2435. Se você quiser realizar um tratamento com segurança, com carinho, com acolhimento, pode me procurar que vai ser um prazer atendê-la. Muito obrigada e parabéns pelo seu atendimento humanizado e todo esse sucesso que você vem fazendo aí com todas as suas pacientes, que a gente percebe, né, que elas estão muito felizes. Obrigada. Obrigada, Clarice. E você, que bom que esteve conosco, acompanhando aqui o nosso bate-papo. Foi muito legal, não é mesmo? Essa semana falando sobre beleza, bem-estar, autoestima. Aprendemos bastante aqui com a nossa convidada especial, a doutora Gemima. E você pode procurá-la, seguir ela no seu Instagram. Você com certeza já pegou aí na tela o Instagram da doutora. E para tirar aí as suas dúvidas e de repente fazer uma avaliação com ela, certo? Eu, claro, antes de deixar o meu abraço carinhoso aqui para você, vou te convidar para você ir lá no nosso canal do YouTube e assistir. Se você perdeu aí algum episódio, vai lá, assiste, compartilha aí com os seus amigos e amigas, tá bom? É isso, eu deixo aqui um abraço carinhoso agora sim e espero você na próxima semana. Até lá. Exclusividade, sofisticação e identidade. Nossa barbearia é referência em visagismo para homens que valorizam imagem e presença. Ninguém chega ao topo sem autoestima. Entre em contato e saiba mais. Olá, eu sou a Denise da P&G Automotive. Venha nos conhecer e fazer uma revisão no seu veículo. Empresário, se eu pesquisar sua empresa hoje no Google, o que aparece? Enquanto você pensa se vai investir no Google, seu cliente já decidiu por você e está comprando do concorrente. Mas eu posso te ajudar. Entre em contato agora. Realce sua beleza com o cuidado de quem entende. Tratamentos personalizados que revelam o melhor de você. Atendimento exclusivo com quem também forma profissionais. Agende agora e descubra o poder da transformação que só o Estúdio Única pode oferecer. Olá, eu sou a Mônica da Naturalmente Doce e eu vim apresentar para vocês a minha empresa. E o que a gente produz são produtos sem glúten, sem lactose e à base de biomassa de banana verde. Vem conhecer a gente no Instagram, @naturalmentedoce.df. Olá, sou o Mimoso Tesouro e gostaria de convidar você para conhecer o nosso espaço. Tem uma equipe totalmente preparada para cuidar da beleza e da saúde do teu cabelo. Venha conhecer o nosso espaço. Meu nome é Marcela Silva, eu sou especialista em consórcio. Entre em contato comigo que eu vou te ajudar com os seus investimentos.